Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos às nossas primeiras aulas de Biologia. Eu sou a professora Maria Beatriz e gostaria de dar as boas-vindas também a vocês pelo ensino médio, tá? Então, agora nós vamos começar uma nova etapa, um novo ciclo dos nossos estudos. As ciências que vocês tinham no ensino fundamental, ela foi desmembrada em 3 disciplinas diferentes. Então, agora nós temos Química, Física e Biologia. E eu sou a nova professora de Biologia da escola. Estarei junto com vocês durante este ano letivo. Eu sou professora efetiva e nós vamos, então, começar os nossos estudos falando um pouquinho da seguinte habilidade, né? Ao final dos nossos assuntos, nós vamos propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade e ou da cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o estímulo ao consumo que nós temos em nossa sociedade. Então, estima-se que o brasileiro troque de aparelho celular em média uma vez por ano, e muitas vezes sem que o aparelho usado tenha parado de funcionar. Isso é muito comum, né? Novas tecnologias surgem cada vez mais depressa, dando a impressão de que os produtos que consumimos envelhecem rapidamente, ainda que funcionem em perfeitas condições. Ocorre ainda que na sociedade de consumo moderna existe uma crença de que o bem-estar e a felicidade dependem do nível de consumo pessoal, em particular da compra de bens materiais. Diariamente, somos expostos a enorme quantidade de propagandas que estimulam o consumo. Nos Estados Unidos, exemplo de sociedade de hiperconsumo, em média, uma criança de 2 a 11 anos assiste a mais de 25 mil anúncios na televisão por ano, enquanto um adulto assiste a 52.500 anúncios. A sociedade de consumo moderna e o desenvolvimento acelerado têm como consequência o fato de estarmos consumindo recursos mais depressa do que a capacidade natural do planeta de reabastecê-los. Estima-se que se toda a população do planeta consumisse a mesma quantidade que o cidadão médio dos Estados Unidos, seriam necessários 4 planetas para nos sustentar. Isso é muito preocupante, não é, pessoal? Além desse grave problema de esgotamento dos recursos naturais, nós podemos citar outros problemas relacionados ao excesso de consumismo da sociedade contemporânea, como, por exemplo, um deles, a desigualdade social. O enorme aumento do consumo de recursos em países mais ricos levou a um fosso cada vez maior entre os ricos e os pobres. Em 2005, 59% dos recursos mundiais foram consumidos pelos 10% mais ricos da população. Por outro lado, os 10% mais pobres representaram apenas 0,5% da utilização. Um outro problema que nós podemos citar relacionados ao excesso de consumismo na sociedade é a obesidade. As taxas de obesidade no mundo vêm crescendo de maneira preocupante. O excesso de consumo de alimentos ultraprocessados aumenta devido à grande variedade e ao baixo valor desses produtos se comparados aos menos industrializados. Além de ser um problema relacionado ao consumo, também é um problema de saúde, né, pessoal? Obesidade é problema, é doença, e a gente tem que evitar, porque outras consequências mais sérias podem decorrer desse problema. E um outro problema relacionado ao excesso de consumo é a poluição e diminuição dos recursos. O excesso de estímulo ao consumo aumenta a necessidade de produzir esses bens, que por sua vez leva ao aumento de emissões de poluentes, do uso da terra e do desmatamento,
resultando na aceleração das mudanças climáticas. O descarte de resíduos está se tornando um problema em todo o mundo e os oceanos um grande depósito de lixo. Alguns países exportam o lixo, pois não tem mais espaço para fazer novos aterros sanitários. Não tem mais onde deixar devido à enorme quantidade de lixo produzida. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, se o atual ritmo de consumo continuar, em 2050 será necessário 60% a mais de comida, 50% a mais de energia e 40% a mais de água. O desafio para a sociedade moderna é melhorar a eficiência do uso de recursos naturais. Então, uma situação muito preocupante, não é, pessoal? Produz-se em grande escala, né? As propagandas, né? O incentivo ao consumismo é muito grande, né? A todo momento nós vemos na TV aí pipocando propagandas das coisas. Além disso, no celular, no computador, enfim, a todo momento, nas ruas, nos outdoors, a gente vê propaganda de tudo, incentivando, né, o consumo. E aí, isso está gerando, né, diversos problemas, como nós falamos, além do que o esgotamento do recurso do nosso planeta, né? Os recursos naturais, eles estão se perdendo, né? Ficando escassos. E isso tende a aumentar com o tempo. Como nós falamos, se o atual ritmo de consumo continuar, lá em 2050 será necessário 60% a mais de comida, 50% a mais de energia e 40% a mais de água. Muito preocupante. Dando sequência ao nosso assunto, nós vamos falar agora do uso desses produtos até chegar no descarte, no momento que vai para o lixo, né? Então, além dos impactos causados pela extração de recursos e pela produção e distribuição de bens de consumo, é importante considerar nessa cadeia o transporte necessário em cada etapa, a energia necessária em todo o processo e, por fim, o descarte do produto industrializado. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas etapas. Vamos começar pela obsolescência programada. Então, o que é isso? O que é uma obsolescência programada? Quer dizer que um produto, um serviço, uma ferramenta produzida, ela tem prazo de validade, ou seja, ela vai ficando velha, obsoleta, ultrapassada, né? Ninguém mais quer usar. Um exemplo é o celular. Um celular de 5 anos atrás, são poucos que ainda usam um celular de 5 anos atrás, um modelo que foi lançado há 5 anos atrás. Por quê? Surgiram modelos novos, surgiram novas ferramentas, surgiram novas utilidades nesses aparelhos, e aquele de 5 anos atrás, ele ficou ultrapassado, ele ficou obsoleto, ele já não está, ele pode até funcionar, não esteja quebrado, mas para a pessoa ele já está velho, ele já não atende às expectativas. E a tendência é que a pessoa troque esse aparelho, né? Pare de usar o antigo e compre um mais recente, um que tenha as funcionalidades mais atuais, certo? Segundo o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que é o IDEC, um aparelho celular dura, em média, 3 anos e raramente ultrapassa o 5º ano, é o que nós acabamos de falar. Considerando todo o trabalho, os impactos ambientais e sociais e o preço, talvez fosse desejável que esses aparelhos durassem mais. Segundo o IDEC, a obsolescência programada é um dos maiores responsáveis por esse curto período de vida. O desgaste dos produtos é normal e esperado. No entanto, os produtos podem ser planejados para, após determinado período de uso, deixar de funcionar adequadamente ou se tornar obsoletos, ultrapassados, velhos, antigos,
um tipo de prática da indústria que deve ser combatida. Um exemplo clássico de obsolescência programada. As lâmpadas, inicialmente, duravam bastante tempo, o que impunha um limite para o número de unidades que os fabricantes poderiam vender. Por isso, eles criaram outro tipo de lâmpada com duração muito menor. 1000 horas, por exemplo, o que lhes possibilita vender muito mais unidades. Ainda segundo o estudo feito pelo IDEC, 81% das pessoas trocaram de celular sem antes levá-lo à assistência técnica, isto é, sem sequer saber se seria possível consertá-lo. Então, é aquela história, né? Se quebrou, é mais uma desculpa para você trocar, né? Em vez de consertar, você vai e compra um novo, um mais atual, um mais recente, ok? Vamos falar agora sobre o segundo item, que é o transporte. Então, tudo que a gente consome, ele tem que passar, né, por um transporte, ele tem que ser levado, né, até o consumidor, e nós vamos ver de que maneira isso é feito. Da fonte de matéria-prima para as indústrias de beneficiamento, depois para os fabricantes de peças, em seguida para as montadoras e finalmente para as distribuidoras, é um caminho muito longo que produtos como o telefone celular fazem desde o começo da sua produção até as mãos do consumidor. Então, tem todo um processo, tá? Tem todo um caminho que é percorrido, tem várias etapas pelos quais esses produtos passam. Os principais meios de transporte de cargas em todo o mundo são o rodoviário, por veículos automotores, o ferroviário, por meio de trens, o aquaviário, por embarcações em rios e mares, o aeroviário, por aviões, e o dutoviário, através de dutos. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, o meio mais eficiente de transporte seria o ferroviário, né, pelos trens, que exige menor consumo de combustíveis e tem menor custo de manutenção. No entanto, o histórico incentivo à indústria automotora no país resultou em um cenário em que quase 2/3 do transporte de cargas é feito pelas rodovias, através dos caminhões, né? Em um mundo globalizado, cada etapa dessa cadeia pode ser feita em um país diferente. Isso quer dizer que o caminho do telefone celular comprado no Brasil pode ter começado com matérias-primas como o lítio, extraído na Austrália, como o cobre, extraído no Chile, como o neodímio, extraído na China, como o petróleo, extraído no Oriente Médio, apenas para citar algumas. As peças podem ter sido fabricadas na China e a montagem ter sido feita na Índia. Isso significa que desde a extração de matérias-primas até chegar ao consumidor, o produto pode percorrer centenas de milhares de quilômetros. Então, pessoal, nós temos a grande porcentagem, né, de transporte no nosso país. Ele é feito pelo transporte rodoviário, através de veículos automotores, né, os caminhões são o maior exemplo. Depois, a segunda maior parcela, né, é o ferroviário, que são os trens. Depois dos trens, nós temos o aquaviário, que é o transporte marítimo, né, ou através de rios, canais. E, por último, o aeroviário também é um grande transporte que está nessa porcentagem, tá? E também o dutoviário, que é o menor, através de dutos, é a menor porcentagem que nós temos, tá? Realizado no nosso país. Então, predomina-se o transporte rodoviário, o transporte ferroviário, o aeroviário, aquaviário e o dutoviário numa menor quantidade, tá? Certo? Agora vamos falar um pouco sobre o nosso terceiro item, que é a energia. Tudo isso gera, né,
energia, tudo isso tem gasto de energia, todo esse processo demanda uma quantidade grande de energia. Então, até aqui, tudo que nós falamos, nós pudemos ter uma noção da grande quantidade de recursos necessários para a produção de um telefone celular. Você já pensou na quantidade de energia necessária para manter essa produção? É muito difícil realizar esse cálculo devido ao grande número de variáveis envolvidas, algumas nem sequer contabilizadas. No entanto, estima-se que cada aparelho celular requer cerca de 0,25 gigajoule, que corresponde a 1 vezes 10 a 9 joules, para a sua produção, o que significa dizer que ele gastou o equivalente à combustão de 6 kg de petróleo antes mesmo de começar a funcionar. Então, olha a demanda de energia, né, que foi preciso para produzir um celular, para fazer esse celular chegar no consumidor, tá? E por fim, o último item da nossa lista é o descarte, né? O produto final, depois que ele já foi usado, como que ele passa a ser descartado. Então, nós vimos que o brasileiro ele troca de aparelho celular em média uma vez por ano. E para onde vai o aparelho usado? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Apesar de existirem algumas iniciativas da chamada logística reversa, tá? Nós temos aqui um ciclozinho sobre isso, em que o fabricante ele recolhe os aparelhos descartados e destina adequadamente todas as partes, somente 2% dos brasileiros descartam corretamente seus aparelhos celulares antigos. O restante os deixa guardados em casa ou os joga no lixo comum. Nos aterros sanitários, o material lentamente se degrada. O material lentamente se degrada, vai se destruindo, né? Liberando no ambiente diversas substâncias tóxicas como chumbo, arsênio, cádmio e antimônio, presentes nos aparelhos celulares. E cádmio, níquel, cobalto e mercúrio, que podem estar presentes nas baterias, podem contaminar lençóis subterrâneos de água, córregos e etc. Então, pessoal, a questão, né, da geração de lixo eletrônico também é uma questão muito preocupante, porque raramente as pessoas fazem o descarte correto desses aparelhos, né? A maioria dos aparelhos eletrônicos, até mesmo as pilhas comuns, elas não são descartadas de maneira correta. A maioria das pessoas joga no lixo comum, tá? E esquece que esses materiais, ou talvez não tenha conhecimento de que esses materiais, eles contêm substâncias pesadas, né? Substâncias tóxicas. Por exemplo, o chumbo é um metal pesado, altamente tóxico, tá? Pode fazer mal para a saúde. Então, esse tipo de aparelho, né, eletrônico, ele tem que ser descartado de maneira correta, tá? E a função da logística reversa, né, ela é justamente essa. Nós falamos aqui, né? O que é a iniciativa da logística reversa? É o próprio fabricante daquele material, daquele aparelho, recebê-lo de volta, né, recolher os que foram descartados pelo consumidor e fazer o destino correto de todas as suas partes, ou seja, descartar da maneira que tem que ser descartada, sem correr o risco de contaminar as pessoas e contaminar também o meio ambiente, que é um caso muito preocupante também, tá? E aí, nós temos, né, alguns impactos do transporte de carga, né? Nós vamos falar um pouco sobre eles hoje e vamos continuar nas próximas aulas. Então, para transportar essas cargas, esses produtos até o consumidor, esse processo de transporte ele gera alguns impactos, ele gera algumas consequências, né? Então,
Alguns se relacionam aos próprios meios de transporte, alguns desses impactos, né, se relacionam aos próprios meios de transporte, aos seus sistemas de fornecimento de energia, ao tipo de emissões na atmosfera e à infraestrutura em que operam. Então, além de consumir grande quantidade de energia, especialmente proveniente do petróleo, né, porque esses transportes eles precisam de combustível, e os combustíveis que a gente usa são os combustíveis fósseis, derivados do petróleo, gasolina, tá? Diesel. Então, esses veículos eles também podem liberar inúmeros poluentes na atmosfera e também produzir ruídos. A infraestrutura necessária, seja ela de rodovias, ferrovias ou portos, causa grande degradação ambiental onde é instalada. Então, de forma geral, nós podemos dizer que existem 3 tipos de impactos causados pelo transporte de cargas. Então, vamos falar primeiro dos impactos diretos. São aqueles em que a relação causa-efeito é geralmente clara e bem compreendida. Por exemplo, as emissões de ruído e monóxido de carbono são conhecidas por ter efeitos nocivos diretos. Então, os impactos diretos são aqueles que causam efeitos diretos a nós, ou seja pela emissão de ruído, seja pela emissão de gases, né, pelos escapamentos, gases poluentes na atmosfera e que também fazem mal para a nossa saúde, né? Muitos de nós podemos desenvolver problemas respiratórios com isso, né? E temos também alguns impactos indiretos. Os efeitos secundários ou terciários das atividades de transporte em sistemas ambientais muitas vezes causam maior estrago do que os impactos diretos, mas as relações envolvidas são muitas vezes incompreendidas e mais difíceis de estabelecer. Por exemplo, a combustão incompleta em um motor de combustão interna influencia diretamente o aumento do número de casos de pessoas com problemas respiratórios e cardiovasculares, porque essa reação resulta em cinza e poeira, o que prejudica a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde humana. Então, é um impacto que a gente não vê momentaneamente, como é o impacto direto. Por exemplo, o ruído você viu ali na hora, né? Também a fumaça, né? O escapamento você viu na hora. Nesse caso, no exemplo que a gente deu aqui, é um problema dentro do transporte, né? Um problema ali, alguma coisa que aconteceu e que pode estar impactando o meio ambiente, gerando poluição e gerando problemas para a nossa saúde, tá? E por fim, os impactos cumulativos. Então, as consequências aditivas, multiplicativas ou sinérgicas das atividades de transporte levam em conta os efeitos variados dos impactos diretos e indiretos em um ecossistema, que muitas vezes são imprevisíveis. Então, a mudança climática, com causas e consequências complexas, é o impacto cumulativo de vários fatores naturais gerados pelo ser humano, nos quais o transporte desempenha um papel importante, uma vez que cerca de 15% das emissões globais de gás carbônico são atribuídas ao setor de transporte. Então, são aqueles impactos que eles vão se acumulando ao longo do tempo até virar uma coisa maior, né? Então, vai lançando emissão de gases poluentes como o CO2, como o gás carbônico, na atmosfera, até que uma hora isso gere, né? Isso tome uma proporção maior, gere um impacto muito grande, tá? E aí começa a causar problemas não só ambientais, como problemas de saúde. E o setor de transporte, ele é muito responsável por isso. Um exemplo que nós temos é a cidade de São Paulo, né? Grande capital. Então, lá, a poluição está no ar constantemente, devido à alta concentração de veículos, devido à alta concentração de poluição que foi emitida na atmosfera, tá? Então,
o impacto que nós temos na cidade de São Paulo, ele é um impacto cumulativo. Ele foi se acumulando ao longo do tempo. Foi acontecendo, 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 até virar aquilo lá que a gente já viu, tá? Certo? Então, nós paramos a nossa aula por aqui. Eu deixo para vocês o link de acesso à atividade da aula, tá? Esse link também estará disponível na descrição do vídeo no YouTube. Então, vocês cliquem no link e acessem a atividade, respondam e qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição no WhatsApp e também na escola durante a semana toda de forma presencial. Então, muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.